Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Rogério aqui falando com vocês sobre a ciência ABA. A ciência ABA, nós continuaremos hoje falando agora exclusivamente, rápido este vídeo, não será muito demorado, né? Mas falando aqui sobre antecedentes. Eu quero focar bem nessa palavra antecedentes hoje com vocês. O que é antecedentes na ciência ABA? O que antecede ao comportamento? O que antecede ao comportamento? No grupo de estímulos antecedentes, e são todos os estímulos presentes na ocasião em que ocorre o comportamento. A partir desta história, o estímulo passa a sinalizar que a resposta será reforçada se ocorrer novamente e, consequentemente, presença desse estímulo passa a evocar a resposta. Por exemplo, se uma criança chora quando sente fome e a mãe atende este choro dando-lhe o que comer, com o tempo a mãe passa a ser um estímulo discriminativo que evoca a resposta de chorar. A alimentação daquela criança, ela vai sempre estar sendo oferecida do momento em que a criança chorou. Peraí, eu acho que essa criança está com fome. Eu acredito que vocês que fazem academia ou fazem algum estudo baseado em como é aeróbica e corrida e tanto mais, você ouvirá o professor dizer assim: não se deve tomar água somente quando está com sede, porque sede é quando o corpo está gritando, pedindo ajuda, querendo água. Você deve tomar água de tantas e tantas horas ou tantos litros por dia e assim por diante. Então, se essa criança é atendida somente através do choro, provavelmente essa criança ela vai entender que o choro é o despertar da mãe para se tomar a água. Qual que é esse antecedente? O antecedente é a fome, né? Foi dita a fome. Eu citei água, mas foi dita a fome também pode ser a água. Mas qual que é o antecedente? É a fome. Qual foi o estímulo? O que a criança foi estimulada a fazer? Chorar. Todas as vezes que essa criança chorou, ela se alimentou, ela foi alimentada. Outro tipo de estimulação antecedente são chamadas de operações motivadoras, que consistem em contextos ambientais que alteram o valor do reforço. Por exemplo, a privação, saciação e a estimulação aversiva. Se um comportamento é mantido por acesso a alimentos, ele terá muito mais chance de acontecer no momento que a criança estiver privada de alimentos. Se uma birra se mantém porque gera a atenção das pessoas, a privação de atenção aumenta as chances da birra acontecer. Se você observar a maioria dos casos das crianças das mães, dos pais que aparecem nos perguntando sobre a ciência ABA, é a mãe ou o pai que fala justamente da birra da criança. Muitas vezes a birra está associada à busca de atenção. Então, claro, isso precisa ser sempre investigado para saber se é realmente a atenção. Então, essa criança, ela é privada de birra, então todas as vezes que ela pede alimento, ela é privada, e às vezes que ela pede esse alimento, ela faz a birra. O que vai acontecer quando essa birra vier à tona? A birra é emburrar, fazer um bico grande, a mãe diz: pode fazer o bico que você quiser, que eu não vou te dar. A birra é se jogar no chão, a birra é chorar, a birra é se jogar. Ao se jogar, essa criança ela está recebendo aquilo que ela deseja? Sim, porque se ela não recebeu, eu vou passar vergonha. Ela deita no chão, ela esperneia, e aí vai logo, dá logo para ele que ele tá pedindo, tá vendo que se não der. A criança daqui a pouco vira o reizinho. Então agora nós vamos dar o que ela precisa, porque senão ela vai continuar chorando. A partir deste momento, essa criança entendeu: opa, acabei de achar a fórmula correta. Já entendi que todas as vezes que eu preciso de alguma coisa ou eu quero alguma coisa, eu vou chorar
até querer. A privação de alimentos, ela é importante também ser sempre estudada por pais pela seguinte forma: o pai também não pode e a mãe não pode estar provocando nesta criança essa birra ou essa privando a criança deste alimento, justamente dizendo para ela: eu vou te dar a hora que eu quero, a forma que eu quero. Não estou dizendo que o pai e a mãe não deva ter a sua autoridade sobre a criança. Mas se isso daí está sendo feito como se fosse uma imposição à criança, você vai ter problema no seu neste comportamento. Ah, dando um exemplo aqui claro para vocês aqui, quem nunca chorou, talvez os mais novos aí não vão se lembrar. Quem nunca chorou ao tomar a emulsão Scott, né? Muita gente fala que tomava e gostava. Eu nunca gostei não, mas tomava porque fazia bem, né, para a saúde e tudo mais. Mas muita gente apanhou muito para tomar aquela emulsão Scott porque fazia bem. Então o que que acontece? O pai e a mãe já vinha com a emulsão e com o cinto na mão. Você já vai tomar. A criança não vai chorar, gente. Ela já vai espernear ali na hora de você tomar. Por isso que geralmente na própria anamnese e na ciência do comportamento, você já pergunta assim: a criança ela tende melhor quando fala-se com ela com brandura ou com firmeza, não é com gritaria, não é com grosseria, é com firmeza. Ela chega e diz: agora você senta e come. Ela senta e come. Aí ela diz para você: eu posso ir tomar água? Agora pode sim tomar água. Firmeza. Ou aquela criança que ela entende a forma de falar como se fosse uma agressão. A pessoa fala com mais doçura: levanta, senta agora, vamos comer. Agora está na hora de comer. Porque tem criança que não gosta disso. Tem criança que não, está me tratando como se fosse uma criancinha, um bebezinho. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Pessoal, tudo precisa ser investigado. Sem investigação, é difícil você chegar e falar: a criança está com birra, faça o quê? Não, está fazendo birra por quê? O que levou essa criança a fazer birra? A partir daí, nós chamamos de consequência. As variáveis consequentes são todos os estímulos que ocorrem após o comportamento. Essas consequências podem ser de dois tipos. Há estímulos reforçadores que selecionam comportamentos, ou seja, fortalecem e aumentam a sua probabilidade de ocorrência. Ou estímulos punidores que tornam o responder menos provável. Então, como está vindo essa resposta? Qual está sendo a consequência deste comportamento? Quando a criança se joga no chão, você puxa a orelhinha dela, dá um beliscão, para falar bem, né, de uma forma bem tranquila, bem branda, porque tem pessoas que fazem bem pior, até em público, né? Qual que é a, a, a sua punição com essa criança, e aí ela vai chorar mais alto, aí que ele vai espernear mais, aí você vai dar um beliscão, aí ele vai espernear mais, aí que ele vai gritar mais ainda. Tá servindo de alguma coisa? Não. Tá resultando em alguma coisa positiva? Olha, todo mundo, mais de 100 pessoas na rua olhando para sua cara e para você e para a criança também. Aí quando você vai lá atrás ver o que aconteceu, você vai descobrir o que gerou toda esta consequência, o que aconteceu. Eu até disse uma vez, conversando com um colega, e ele me disse que ele chegou numa loja de um shopping e o rapaz olhou, né? A criancinha, o menininho olhou para um brinquedo que na época custava R$ 2.800. E ele começou a dizer para ele: pai, eu quero, eu quero, eu quero. Começou a chorar: eu quero ir, querer fazer birra. E o pai olhou assim e falou assim: eu não lembro o nome do. Era um brinquedo caro e que tinha o Ben 10. E ele olhou e falou assim: você ainda quer aquele salgadinho do Ben 10 que você me falou aquele dia? Porque no salgadinho também tem o Ben 10. Lembra que você me pediu faz dias? O menino olhou: lembro. Então, você quer o salgadinho? Eu vou comprar para você. Foi numa das lojas do shopping, comprou aquele salgadinho para a criança e deu para a criança.
O salgadinho custava R$ 1,69 na época, R$ 1,59 se não me engano. A criança não se importou da diferença de R$ 2.800 para R$ 1,69. Não se importou. Ele se importou que ele pediu para o pai. Eu até brinquei, eu achei engraçado assim, ele dizer. Ele olhou para o brinquedo e tinha o Ben 10. E no salgadinho, no plástico do salgadinho, lá na embalagem do salgadinho, tinha o mesmo Ben 10 que tinha no brinquedo. O menino amava os desenhos do Ben 10. Então, é interessante que resolveu por ali. Comeu aquele salgadinho ali e foi embora para casa e passeou e brincou e foi abraçado com o pai. Eu ainda até achei interessante pela seguinte forma: o pai levou ele, ia comprar alguma coisa para eles comerem no shopping, ia comprar mesmo alguma coisa para eles passearem no shopping. Não foi ali, se não fosse com a criança, não para passear. Mas eu gostei da reação do pai, da forma assim. Se ele fala, não vou te dar nada e você vai comer o que eu quero, vai lá no McDonald's e compra, pum, um sundae com um palhacinho do McDonald's e fala, você vai comer, tomar isso aqui porque eu tô mandando você tomar isso aqui. Resolveu? Não. A criança não daria o verdadeiro show? Daria. E já havia pedido para ele 2 semanas atrás, quando pudesse, comprasse aí um salgadinho do Ben 10. Gostei muito desse pai que ele não resolveu provocar e entrar em questões com o filho, mas procurou resolver de uma forma mais tranquila possível, e isso é muito importante. Quais são as inverdades sobre a análise do comportamento? Quais são as inverdades sobre a ciência ABA? A terapia ABA vem mostrando excelentes resultados no desenvolvimento de crianças com transtorno do espectro autista e vem sendo a primeira opção de tratamento em diversos países. Apesar disso, por causa disso, sofre diversas críticas. Acusa de ser fria, antiética, robotizadora, controladora, simplista, reducionista, desumana e cruel. Ouço tais analogias desde o primeiro semestre da faculdade, aqui o colega falando. Mas isso são críticas e são inverdades. Mas por que começou tal confusão? A tal confusão ela começa porque dentro da aba vem a palavra o senhor Skinner. E Skinner vem dizendo que o behaviorismo não é a ciência do comportamento humano, mas sim a filosofia dessa ciência. Algumas das questões que ele propõe são: é possível tal ciência? Pode ela explicar cada aspecto do comportamento humano? Que métodos pode empregar? No caso dele, tá, pessoal? Falando na palavra métodos. São suas leis tão válidas quanto a física e da biologia? Proporcionará ela uma tecnologia, em caso positivo, que papel desempenhará nos assuntos? São particularmente importantes as relações com as formas anteriores de tratamento do mesmo assunto. O comportamento humano é o traço mais familiar do mundo e que as pessoas vivem, e deve ter dito mais sobre ele do que sobre toda ou qualquer outra coisa. É de tudo que foi dito o que vale a pena ser conservado. Então, a partir daí, nós passamos a entender que a ciência, aqui no caso a ciência ABA, e justamente encerrando essa parte do comportamento e da ciência ABA, nós precisamos entender algumas situações que de lá do próprio Skinner, ela vem fazendo parte. Vou ser breve para vocês, não vou comentar uma em cima da outra, até para não se tornar muito extenso. Mas aqui ele diz aqui algumas situações que são falsas. Muitas pessoas inteligentes acreditam que as respostas já foram encontradas e que nenhuma delas é promissora. Eis como exemplo algumas das coisas comumente ditas sobre behaviorismo, ou ciência do comportamento, do caso aqui da ciência do comportamento ABA, creio que são todas falsas. O behaviorismo, primeiro, ignora a consciência, os sentimentos e estados mentais. Mentira, não faz esse tipo de ignorância. Negligencia dons inatos e argumenta que todo comportamento é adquirido durante a vida do indivíduo. Também não faz este tipo de busca empirista, como se tudo que tivesse na vida não havia dons inatos, as pessoas somente aprendem com o tempo.
Apresenta o comportamento simplesmente como um conjunto de respostas a estímulos, escrevendo a pessoa como um autômato, um robô, um fantoche, uma máquina. Mentira! Em nenhum momento a ciência ABA trata isso. Não tenta explicar os processos cognitivos. Outra mentira. Os processos cognitivos são explicados sim a partir dos conhecimentos, aquilo que é adquirido. Não considera as intenções ou propósitos, considera sim. Não consegue explicar as realizações criativas na arte, por exemplo, ou na música, na literatura, na ciência, na matemática. Consegue sim, tá? A ciência ABA nas buscas em que se é feito, busca-se sim e entende-se sim as explicações dentro da criatividade e desenvolvimento da ciência dentro do comportamento. Não atribui qualquer papel ao eu à consciência. Atribui sim também, é claro, ao eu, e aqui nós temos 20, não quero alugar muito o vídeo, mas atribui sim ao comportamento, ao eu, trata sim sobre a autonomia, trata sim sobre a independência do indivíduo. Quantas coisas nós já falamos aqui hoje sobre a ciência do indivíduo e sobre tudo aquilo que ele pode e que ele aprende através da ciência ABA. Pessoal, por enquanto é isso que eu quero deixar para vocês. Desculpa, ficou um pouquinho longo, eu queria que fosse 12 minutos. Nós já estamos com 16 minutos e alguma coisinha, mas é para dizer a vocês que a partir dessas investigações, você pode sim descobrir como ajudar muitos dos seus alunos. Não se desespere, não precisa ficar apavorado, não precisa ficar desesperado, mas também não faça punições, reforços daquilo que prejudicará a você mesmo, aquilo que prejudicará a criança e aquela pessoa jovem adulta que já está aí dentro do comportamento, dentro da realidade daquilo que você está estudando. Mordeu, chutou, bateu, não para na sala, chega na porta da escola, se joga porque não quer entrar dentro da escola, vai para a sala, mas não para porque ele tem que estar correndo, porque ele não suporta ficar dentro da sala de aula. O que está acontecendo com esta criança? O que está levando a criança a correr, a agredir, a não parar? Algo está acontecendo. A partir daí, para finalizar, você vai analisar os ambientes. Ambientes que essa criança está inserida. O ambiente familiar, necessário, é importante demais a presença da família. A família, ela precisa estar presente com esta criança, falando, conversando com o professor, sendo sincero em todos os pontos possíveis e inimagináveis, para dizer realmente sobre tudo que essa criança anda passando e sobre tudo que acontece com essa criança. Necessário também o ambiente escolar, o que está acontecendo com essa criança dentro desse ambiente escolar, se ele frequenta uma igreja, uma sociedade, vamos assim dizer, religiosa. É preciso investigar também o que anda acontecendo, o parquinho que ele frequenta, os vizinhos, a rua. A partir daí é aonde nós procuraremos entender, onde vocês estarão buscando realmente informações possíveis para que haja uma intervenção. Forte abraço, beijo, fique com Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho e esteja aqui com o professor Rogério Melo com vocês, tá ok? Tchau, tchau, forte abraço.